O Atlético que não costuma soltar esse prazo de recuperação, né, Breno? Já é praxe do time, tem um tempão aí que não divulgam. Agora, preocupante, né? Porque já vou até antecipar uma pergunta que estava no roteiro aqui. Quem vai ser o substituto do Hulk, cara? Quem que você imagina aí pra esse lugar do Hulk, caso ele não se recupere tão rapidamente assim? Um abraço. Boa tarde a você, o Edivaldo, o Seabra, o Lélio, a turma de casa. O Rafa, realmente é uma situação bem complicada para o torcedor do Atlético, né? Já não basta esses desfalques que a gente vem, né, acompanhando, Rubens, Otávio, convocações, e agora você perde a grande referência do time. Eu já havia dito aqui antes, né? O Hulk pode estar jogando mal, mas ele em campo é um diferencial, ele preocupa o adversário. E ele pode decidir o jogo numa bola qualquer, numa bola parada, numa jogada individual. Então realmente preocupa muito. E agora é torcer para que ele se recupere logo, porque o Atlético tem uma sequência de jogos importantes aí no Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda tem um jogo a menos, mas está próximo ali, né, da liderança, né? Tá a 4 pontos do líder, mas com um jogo a menos. Não dá para perder esse pique, né? Não pode deixar a turma lá da frente se isolar. E só jogos complicados. Esse contra o Bragantino, então, que não teremos o Hulk, vai ser um jogo difícil. E aí essa pergunta, quem entra no lugar do Hulk? Olha, eu já até montei aqui mais ou menos o meu time para dar um pitaco em relação a isso, pro time do jogo contra o Bragantino, já com os desfalques da Rafa, até para levantar a bola pra turma aí. Eu iria com Everson, Saravia, Fux, Rabelo, Rômulo e o Scarpa. No meio de campo, Batalha, Zarate, Pedrinho e Alisson, porque o Alisson agora, né, ele retorna antes da seleção, a seleção sub-20 seria até o dia 11, agora vai ser só até o dia 8, então ele tá liberado. E na frente eu iria de Cadu e Paulinho. Então o meu substituto seria o Cadu, Rafa. Gente, tem que fazer um exercício aqui de futurologia, tentar projetar um time aí, porque, cara, não é fazendo a caveira do Cadu não, tá? Mas assim, até o momento é muito não novo, senti né? firmeza não, muito novo. E o seu Alisson também, né, seu Alisson? Um pouquinho mais de calma aí, porque tem lance que o Alisson entra, ele tá achando que ele já é do nível aí do Messi, do Neymar, tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Agora, não sou eu quem tem que pedir tranquilidade pro cara e dar os toques, né? Quem tem que dar é o pessoal da direção, técnico e diretoria de futebol, né? Que fique bem claro. Na verdade, assim, o Atlético tem mostrado até nos últimos jogos, vinha antes do jogo com o Bahia, né? Que aquela Hulk dependência tinha diminuído ou até acabado em alguns jogos. O Atlético tava se virando, tanto que o Hulk não tava, né, marcando gols, né? Tava num jejum aí enorme. Marcou o primeiro gol dele contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, marcou contra o Caracas antes, mas essa Hulk dependência tinha diminuído. Agora, tudo bem, a Hulk dependência pode ter diminuído, mas o Hulk é importantíssimo pro time do Atlético. Hoje ele não só para fazer gol, como para colocar os companheiros na cara do gol, tanto que ele vinha num jejum, mas vinha dando muitas assistências. Então, agora torcedor atleticano é torcer para essa lesão dele não ser grau, né, mais elevado aí, como disse a doutora, e ele ter uma recuperação mais curta, porque realmente com a ida do Vargas para a Copa América também, para a seleção chilena, a coisa vai se complicar. O Atlético já não vai ter o Guilherme Arana, já não vai ter o Alan Franco, já não vai ter o Vargas, que poderia substituir o Hulk. Não tendo o Hulk, o Alisson tá agora com a seleção sub-20, mas vai voltar rapidinho, né? Isso não tem muito tempo. Mas o Hulk, esse desfalque dele é complicadíssimo pro Milito, hein? Aqui só uma informação, eu até conversei com o Bruno Garcês hoje. O Gareca ainda não definiu a lista para a Copa América. O Vargas vai para o amistoso dia 11 contra o Paraguai, somente ali que ele vai definir os 26 convocados para a competição. Ou seja, o Vargas, de completo excluído por todos nós. De negociando com outro clube. Negociando com Fortaleza, com sei lá quem, do nada, o Vargas. O Vasco, ele vira a nossa salvação. Amém ou não amém, igreja? Cara, é um negócio que é cíclico no Atlético, é difícil, viu, Edivaldo Miranda? Não, pois é, inclusive até sobre isso, Rafa, vamos lá, na temporada o Hulk foi titular nas 22 partidas que ele esteve à disposição das 24 que o Atlético jogou até aqui. Ele ficou de fora, Rafa, justamente de 2 jogos. Um contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Vargas
fez 2 gols naquela vitória do Atlético por 3-0. Sábado à noite. Exatamente. Quem fez o outro gol foi o Paulinho. E o último jogo em que o Hulk não jogou foi justamente aquele contra o Sport pela Copa do Brasil, o jogo da volta lá em Recife. O Atlético, apesar do resultado ruim, saiu classificado de Recife mesmo com a derrota de 1-0, está nas oitavas de final. Na ocasião, o Hulk ficou de fora para tratar assuntos particulares. Então, sem o Vargas, o Cadu é a principal opção. Outra alternativa surge: o Alisson jogar ali pela direita e de repente o Paulinho fazer a função do Hulk, mas a gente sabe que o Paulinho às vezes, eu vou deixar mais para os comentaristas, mas costuma às vezes não ir bem ali nas finalizações em alguns momentos, mas são opções. O Milito vai ter que quebrar a cabeça. Tem o próprio Isaac também, que é um jovem que está ali à disposição, e tem também o Allan Kardec, Rafa Leal. Eu tava esperando se acabar pra falar assim, vocês estão esquecendo Allan Kardec. Ele esqueceu do futebol há um tempo, né? E nós esquecemos dele. Só uma correção, Ed, nesse 3-0, o segundo gol é do Scarpa, tá? É um do Vargas, ele tem um anulado. Depois o Scarpa, aquela cobrança de falta por baixo. Ele faz 2 contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense que ele faz 2. Mas ele fez gol nesse jogo também. Fez um que foi anulado. É verdade. Aliás, esse jogo, a arbitragem também foi, uma draga, né? Gol anulado do Atlético, pênalti no marcado. Quando não é, né? Ele entrou e fez os 2 gols, né? Exatamente. Foi. Primeiro toque ele fez um, na sequência ele fez o segundo gol de cabeça. O primeiro toque do Igor Gomes também colocou ele na cara do gol. No Exatamente. primeiro toque dele ele fez o gol, foi a coisa mais... É o futebol. Gente. Agora, Allan Kardec entrando ali no lugar do Hulk. O Allan Kardec até hoje no Atlético, a gente não sabe, né? Deixa eu procurar os números do Allan Kardec aqui com a camisa do Atlético. Tem 2 gols pelo Atlético, só precisa procurar, não. Já lembrou? Eu não lembro nem quais são esses eu gols. sei que foi contra o Curitiba num jogo domingo de manhã, 11 da manhã, no último lance do jogo. E um foi contra o Cuiabá. E o outro foi contra o Cuiabá. Depois eu acho que ele não fez. Eu tenho quase certeza absoluta que ele não fez outro gol. E teve um que foi anulado contra o Grêmio ano passado, assistência do Alisson, não foi, Breno Galante? Lá em Porto Alegre. Isso aí. Exatamente, isso aí. E há quanto tempo que o Allan Kardec tá aqui? Parece uma eternidade, né? Pro torcedor atleticano só pra ter certeza disso. De um ano e meio, 2. Sofreu com contusão e tal. Mas 2 gols? Allan Kardec anunciado pelo Atlético. Vamos correr aqui atrás da data certinha. Enquanto você corre atrás, eu posso só falar um negócio. Por favor. A entrada dele no time impactaria numa mudança profunda no esquema do Atlético. Porque o Hulk, ele não é o centroavante de ficar lá dentro da área, entre os zagueiros, disputando bola pelo alto e tudo mais. O Hulk é um jogador que ele é quase hoje um meia atacante do Atlético. Que ele sai, recua, faz assistência igual nós vimos, né? Ele não fica lá preso dentro da grande área. Aliás, nenhum dos 2 atacantes do Atlético tem essa característica. Então, iria impactar, e o Paulinho precisaria ser agora, ao invés daquele cara de chegada, mais para finalizar, de quase um segundo atacante. Lembrando quem, por exemplo, o Marques, a função ali em si, entendeu? Então, eu acho que o Milito não tem essa simpatia toda para colocar o Kardec como titular, não. Boa, Lelão. Fala, Ed. E o Kardec fez um gol no ano passado, então são 3. Olha contra aí. o Fortaleza. Foi no segundo jogo do Filipão, pô. É verdade, na derrota por 2-1, né? Quem nos lembra aqui é o nosso glorioso Fabrício, que trabalha na assessoria do Atlético, que tá sempre na audiência da FM O Tempo. Boa lembrança, obrigado, Fabrício. E ele foi anunciado pelo Atlético em junho de 22, ou seja, exatamente 2 anos agora. A janela abriu 18 de julho. Fala, Breno! Não, é porque eu tava lembrando aqui o Seabra falando sobre essa questão de não haver mais, em alguns momentos, Hulk dependência. Mas eu vou ser bem sincero com você, a gente não vê essa Hulk dependência em alguns momentos quando o Hulk tá em campo. Agora, quando o Hulk não está jogando pelo Atlético, eu vou ser bem sincero, olha, esse ano, Patrocinense e Ipatinga no Campeonato Mineiro, tudo bem, são 2 jogos, contra o Patrocinense foi horroroso, primeiro jogo lá, o gramado, o time não jogou nada. Contra o Ipatinga, o time do Ipatinga é muito fraco, né? E o Atlético foi até bem, mas, cara, contra o Cuiabá e contra o Sport, assim, são adversários que foram mais fracos que a gente não sente tanto. O Sport, que foi um adversário mais complicado, a gente sentiu como faz falta o Hulk no time. Eu tô com medo danado desse impacto, dessa ausência, porque eu acho que quando
o Atlético não tem o Hulk, ele sente falta demais do Hulk. E quando ele tem o Hulk, aí o Hulk ele tá até com uma função de abrir espaço para quem vem de trás. A gente viu o Scarpa fazendo muitos gols por conta disso. Ele tem uma função um pouco mais diferente com o Milito, então ele não fica tão protagonista. Mas quando ele não tá em campo, Rafa, eu vou ser bem sincero, o Milito vai ter um problema bem complicado daqui pra frente, viu? Eu tava caçando aqui pra ver quando que o Pedrinho chegou ao Atlético também, foi na mesma época do Allan Kardec. O Kardec chegou 24/6, o Pedrinho foi 6 dias depois anunciado pelo Galo no dia 30/6. Ó, tá 3-2 pro Kardec então, né? Olha, desse jeito eu não vou conseguir seguir o programa, não. Que disputa maravilhosa. Ai, Jesus. Bom, mas de qualquer maneira, agora tem outra preocupação. Manda. Porque essa é a maior de todas. Não adianta a gente falar, porque vai jogar com esse. Agora, o Milito, ele vai insistir nesse esquema ou ele tem um plano B? Porque agora vai haver uma queda ali de qualidade com a ausência de jogadores importantes, né? E aí, qual que vai? Ele tem um plano B ou ele vai insistir vai jogar com um zagueiro só? Porque aí o Scarpa vai virar o zagueiro pela esquerda? Não, né? Aí vai ter que jogar com o Saravia, mais 2 pro Scarpa ficar mais à frente. E aí, José, me responda. E agora, hein? Quer responder, Seabra? Não, aí só perguntando pra ele, né? Vamos ligar pro Milito aqui, a pergunta de 1 milhão de verdade, dólares. Uma coisa é certa, desculpa, Seabra e Rafa. O que o Milito demonstrou até aqui, desde a chegada do Atlético, foi: ele vem fazendo do limão uma limonada. Porque o próprio Pedrinho, que estava ali encostado, vem ganhando as oportunidades, já que o cara tem contrato, vem botando ele para jogar. A gente viu que até o Mariano estava mais ali sem ter oportunidades, o time do Atlético jogou contra o Caracas. O Kardec também entrou. Então, assim, inteligente, saber mexer o doce, ele sabe. Agora resta saber como que ele vai organizar esse pagode daí pra frente mesmo. Mas a tática dele, Edivaldo, que eu tô falando, o sistema tático, ele é muito ofensivo. E as modificações são sempre ofensivas. Domingo, ele foi pro tudo ou nada. Chegou um momento que o time tinha 4 atacantes, não foi? Foi um negócio assim. Então, agora com a conta no chá, ele tem que ver aí. Vai ter que dançar conforme a música. E o Atlético tem Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Bragantino. Já falei de 4 dos 9 confrontos aí. Inter. Tem o Vitória no meio do caminho. Não, eu tô falando de 5 clássicos aqui. Não, então, mas provavelmente. Eu não sei como é que vai estar a recuperação do Hulk, né? Pois é, mas eu tô falando do Arana, entre outros jogadores que vão pra Copa América, entendeu, Seabra? Esses aí já estão previstos, né? Esses aí o Milito já tá se virando lá pra ficar sem Alan Franco, provavelmente sem Vargas, sem o Arana, e obviamente também a gente tem que saber até onde vão essas seleções, né? Porque não vai ficar todo mundo fora até esse tempo todo aí de Copa América, né? Alguém vai dançar antes e acaba que volta pro clube. Mas essa do Hulk agora é inesperada, né? Eu só acho que assim, obviamente que internamente o Milito já sabe qual é o grau da lesão, quanto tempo mais ou menos de recuperação. O Hulk é um cara muito dedicado, que tá sempre lá correndo atrás. Então, o próximo jogo do Atlético contra o Bragantino, dia 11 de junho. Tem um tempinho aí ainda, né, pra recuperação. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Hulk aí. Aí é um desfalque a menos, né? Oi. Olha só, e em cima do que o Seabra sempre fala aí é desidratação que você usa o termo, né, Seabra? Desidratando o elenco. Pois é. O Milito vai ter problema até para poder compor o banco do Atlético, porque hoje, se você pegar, se ele não colocar nenhum jogador da base, ele vai ter 7 jogadores à disposição para um banco que ele pode colocar 12. Então ele vai ter que buscar, por conta desses desfalques que ele tem, ele vai ter que buscar alguém na base para poder compor esse grupo. E aí, de repente, a gente lembra aqui o Edivaldo falou do Isaac, né? Que é uma questão que não dá para entender, porque o Atlético brigou tanto com Curitiba, né? Para poder manter o Isaac aqui com um salário de R$80 mil e nem relacionado ele foi no último jogo, com um jogador a menos no banco. O Isaac não vem estando nos planos aí do Milito, mas de repente pode passar a entrar nos planos aí. Você vê um Isaac, você vê até o Robert Santos, que a gente falou aí que não está sendo utilizado, de repente ele pegar até para compor o banco, porque senão
ele não vai ter jogadores à disposição do elenco, o que mostra que a gente vem falando aqui. O elenco do Atlético está curto e precisa sim de contratações. Ed, só relembra pra gente as substituições que o Milito fez contra o Bahia. Exatamente. Ele começou o jogo com Everson, Saravia, Fux, Arana, Batalha, e aí do meio de campo pra frente, o Alan Franco, depois o Alisson. Ele tirou o Alisson e colocou o Vargas, ele tira o Zarate e coloca o Pedrinho, o Scarpa é mantido e na sequência, quando o Hulk machuca, ele coloca o Cadu. E ainda, na reta final da partida, ele tira o Paulinho e coloca o Kardec em campo. Todo mundo entra. Menos o Robert. Aí que tá. Foi até a pergunta. Vocês estão ensaiados, hein? Não, aqui é transmimento de pensação. Sabe jogral? Aqui é trabalho de escola. Vai brincando. Interessante pelo seguinte, até aproveitando pra mandar pra você aqui um recado, viu, Breno Galante? O Emerson José, lá de Salvador, te elogiou pela sua pergunta feita na coletiva ao Milito sobre o Robert Santos. E a gente traz essa resposta do Milito sobre a situação do atleta, porque chegou, já tem um tempinho. E aí, por que não é relacionado? Foi relacionado num jogo que ficou no banco, mas passou longe de entrar. Por que não joga, né? Ele foi muito direto na coletiva, né? O Milito. Ele falou muito claramente, não tá preparado. Tem uma sonora aqui, vamos ver? Tem. Então vamos lá. No, Robens aprovechamos para que siga trabajando fuerte en la parte física. Entonces, ayer él trabajó fuerte, antes de ayer él trabaja con el grupo, por supuesto, pero además hace la parte física muy intensa, solo, para que ponerlo en la condición de los demás compañeros. Ese es el motivo. Si entrena muy fuerte, hoy consideraba que no podía jugar y teníamos en su posición distintas opciones, como Pedrinho, como Edu Vargas, como Igor Gómez, como Matías Aracho, como Paulinho, como Cadu. Hay opciones. Él viene a jugar en segunda división, tiene que prepararse para jugar en primera división, y en este equipo forma parte del proceso. Pienso y ojalá que a futuro podamos ayudarlo a que esté más fuerte desde el aspecto físico y del aspecto táctico y esas cosas, para que nos pueda ayudar, pero ahora necesita mucho trabajo todavía. No es lo mismo jugar en segunda división que jugar en primera división en Atlético Mineiro. Não é o mesmo que jogar a segunda divisão, jogar no Atlético Mineiro, falando que jogar no Galo é outro nível, né, Edivaldo? Foi bem claro. Exatamente. E o Atlético lá do glorioso prefeito de São João del Rei, né? Onde estava o Robert Santos, ele fez 9 jogos pelo time de São João del Rei, pelo Campeonato Mineiro, até chegou a fazer 4 gols, e não está mais que explicado então por que o Robert Santos ainda não vestiu a camisa do Atlético, não estreou, né, com a camisa do Atlético. E bom que o Milito explica mesmo, viu, Rafa? Tudo que é perguntado para ele na coletiva, ele explica com tranquilidade e com paciência, passa tudo a limpo. Diferença das respostas do treinador anterior, hein? Mas não tirei porque eu não quis. Por que você não escalou? Porque eu não quis. Não quis. Mas sobre essa questão, o Ed falou mais do que explicado porque ele não está sendo aproveitado. Ok, só não está mais do que explicado porque ele foi contratado. Né? Se o rapaz não tem condição, alguém não viu isso, não detectaram isso, tem 2 meses e pouco que ele está aí, não sei, eu acho estranho. O grande mistério da fé da temporada 2024 do Atlético. Deve ter sido, como é que é o nome? Siga. Então. É esse que é o nome ou não? Siga. Pois alguém deve ter passado. Não, pois não, talvez não, porque também o Atlético tinha contratado só o Scarpa. Aí alguém falou, esse menino tem futuro, ele é novo, né? Tem o quê? 21 anos, não é isso? 20, 21. E alguém falou, tem qualidade. Pois tem qualidade. Então pode ser, como ele veio por empréstimo, deve ter vindo aí com o passe fixado, alguma coisa assim.
O Atlético está testando e vendo, observando, treinamento e na hora certa vai lançar. Mas o Milito, ele tá coberto de razão. O nível de exigência é completamente diferente do Campeonato Mineiro, né? Ele veio sim, viu, Lélio, com um contrato de empréstimo até o final do ano e o passe fixado. Depois que o Siga indicou o Fábio Gomes, eu já não tô acreditando em... Só pra lembrar, mas o ídolo é verdade. Gente, Fábio Gomes, assim, com todo respeito ao jogador e tal, alguém viu o Fábio Gomes jogando e falou, beleza, ele vai jogar naquele time do Atlético? Cara, só fazer um comparativo, é o mesmo lance do, como é que é o nome dele? É Palácios lá do Cruzeiro? Elibelton Palácios. É o mesmo esquema. E o outro cara que veio também junto com ele, que também é abaixo da crítica. Do Cruzeiro? Totó marretava ele toda hora lá no BCB. Tem jogador que você olha assim e fala, não tem a menor condição de um cara desse vestir a camisa de um time da grandeza do Atlético, da grandeza do Cruzeiro. Enfim. Por isso que às vezes a gente acha as contratações, enfim, meio estranhas. Muito estranhas. Bom, vamos dando sequência aqui à nossa pauta, já estamos na reta final desse primeiro tempo do Galo aqui no programa. Ô Edivaldo, tem uma data importante a ser celebrada hoje, né? Dia 4/6/2024. Você lembra o que aconteceu 12 anos atrás na cidade do Galo? Ronaldinho Gaúcho, helicópteros voando. Eu tô lá no horário do almoço, eu tô vendo o Sport TV, o que tá acontecendo? Quando eu vejo um helicóptero vai e pousa na cidade do Galo, eu falei, o que tá rolando? Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Você sabe que eu tava no outro jornal onde eu trabalhava e a hora que eu cheguei que o pessoal falou, eu falei, não, vocês estão brincando. O que é isso? Ronaldinho Gaúcho no Atlético? Vocês estão doidos? Quem é que quer o Ronaldinho Gaúcho? Inclusive o UOL tinha feito uma pesquisa recente para todos os torcedores do Brasil. Você quer o Ronaldinho Gaúcho no seu time, independentemente de qual time seja? Deu, sei lá, 90% de não. Porque tava no Flamengo daquela forma como tava, né? Você vê que nem todo mundo entende de futebol, né? O Bernard, né? Me perguntaram, né? Eu falei, mas é na hora que ele quiser vir. Ainda bem que veio pro meu time. Sou grato até hoje. Boa, não ia falar não, mas não teve jeito. Fala, Ed. O Bernard compartilhou a postagem do Atlético na rede social e ele escreveu assim: o dia que eu achei que o CT foi roubado, porque chega um helicóptero do nada assim, e aqui quem mora na capital mineira sabe, né? Vira e mexe, aparece uma operação da polícia e tem o helicóptero rodando, né? Aí você fica naquela, né? Será que aconteceu alguma coisa? O que rolou? Por isso que o Bernard fez essa postagem e fez essa brincadeira sobre o Ronaldinho Gaúcho, que na minha opinião ajudou a mudar o Atlético de patamar, com certeza, viu, Rafa? Para fechar da minha parte aqui, deixa eu mandar um abraço para um ouvinte que eu fui encontrar, Rafa, lá em Desterro de Entre Rios, que é uma cidade que é perto de Entre Rios. Eu sou natural de Entre Rios, todo mundo sabe, sempre falo aqui no microfone da FM O Tempo. É o Marcos Felipe. Tinha lá umas 8.000 pessoas lá e o cara, ô Edivaldo, é você mesmo, hein? Te ouço sempre lá na FM O Tempo. Um abraço pra ele, um abraço também pro pai dele, que é o Marco Antônio. Os dois são atleticanos, estão sempre na escuta da FM O Tempo. Lembrando que o Urbanão aqui também é de Entre Rios. Você também é de Entre Rios? A Dani Franco é de onde? Da cidade que é rival de vocês? É rival? Mas como assim? Atlético e Cruzeiro entre municípios. Meu Deus do céu. Você conhece Entre Rios? Entre Rios tá ali na Grande Eceaba, né? Não, pelo contrário. Olha os dois aqui. Olha, compra a briga no 2x1, viu? 2x1. Só pra cutucar, que tem dois ali também, que eu sempre falo que Itabira tá na zona, na grande Santa Maria de Itabira, né? Aí daqui a pouco tem dois ali que vão voar em mim também. Ele tá ouvindo o programa lá no YouTube, ó. Tô só vendo aqui, daqui a pouco ele chega pro noticiário da América. Não causem brigas, não entrem em contendas aqui no Tempo Esportes. Ed, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Galo. Tem algum outro detalhe pra gente passar nessa primeira parte? Agora a gente volta pro destaque final, combinado? Boa. Breno Galante, um abraço pra você, meu velho. Mais alguma coisa, algum detalhe da sua parte aí pra gente fechando esse primeiro tempo, Breno? Um abraço aí, Rafa, e na expectativa. O Milito vai ter 6 dias para treinar esse time, né? Jogo na próxima terça-feira. Espero que ele consiga acertar. E detalhe, espero que o Palácios, que nós nem falamos sobre ele hoje aqui, ele consiga, né?
se destacar nessa semana e entenda que ele tem uma grande oportunidade com a ausência de todos esses jogadores aí. Quem sabe o Palácio não pode entrar nesse time, né? O Alisson não vai estar aqui essa semana treinando, vai estar lá com a seleção sub-20. Tá aí uma oportunidade pro Palácio fazer um algo mais nos treinos e de repente, quem sabe ele não pode aparecer nessa escalação do Galo aí. Grande abraço aí, Rafa, todo mundo e até amanhã.